Você quer dinheiro, ou quer um legado? Se tudo que você conquistar acabar em 10 anos, valeu a pena? Nos próximos minutos, você vai descobrir 10 ativos que têm o poder de transformar o destino financeiro da sua família, não por uma geração, mas por 1000 anos. E eu não estou exagerando. Mas e você? Vai repetir o ciclo da pobreza? Ou vai quebrar a maldição financeira da sua linhagem? Hoje eu vou te mostrar 10 ativos poderosos que têm um único propósito: garantir que sua família nunca mais precise começar do zero. E no final desse vídeo, eu ainda vou revelar um ativo extra, o mais valioso de todos e o mais ignorado também. Quem sai antes de ouvir, se arrepende. Porque esse ativo pode ser a diferença entre viver de salário e viver de dividendos, entre deixar dívidas ou deixar um império. Só que antes, eu preciso te fazer pensar. Você já percebeu como a maioria dos conselhos financeiros que nos deram não funcionam? Estude muito, arrume um bom emprego, compre uma casa, aposente com dignidade. Mas a verdade é que estudar muito nem sempre dá retorno financeiro. Emprego bom vem com chefe e teto. Casa própria nem sempre é ativo. E a aposentadoria virou um mito. Enquanto isso, os verdadeiros ricos silenciosamente acumulam ativos que colocam dinheiro no bolso todos os meses, sem precisar vender, sem precisar trabalhar. E o melhor, esses ativos passam de pai para filho, de filho para neto. É como se construíssem uma árvore que dá fruto por gerações. Mas isso só é possível se você souber escolher os ativos certos. E aqui vai a virada de chave: não é só ter dinheiro, é saber em que tipo de ativos colocar esse dinheiro. Porque não adianta ganhar bem e não plantar certo. Tem gente que ganha 10 mil por mês e morre pobre. E tem gente que começou com R$ 500 e hoje vive de renda. A diferença: ativos. Neste vídeo, você vai entender qual o primeiro ativo que constrói autoridade e renda ao mesmo tempo. O segundo, que protege sua família mesmo se você não estiver mais aqui. O terceiro, que cresce enquanto você trabalha ou descansa. O quarto, que ensina sua próxima geração a prosperar de verdade. O quinto, que poucos dominam, mas que muda o jogo. E o sexto, que está acessível a todos, mas quase ninguém aproveita. E como prometido, o ativo extra no final, aquele que, se você ignorar, todo o resto pode desmoronar. Esse conteúdo não é um achismo, ele é baseado em dados reais, experiências concretas e princípios eternos da construção de riqueza. Se você tem uma família, ou sonha em formar uma, você precisa disso. Porque se você sair desse vídeo antes do final, talvez nunca mais tenha contato com esse tipo de sabedoria. E como diz um provérbio da riqueza: riqueza sem sabedoria é areia levada pelo vento. Agora, segura firme, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e herança. Você está no canal Provérbios da Riqueza, onde a liberdade financeira começa com sabedoria prática. Riqueza geracional exige estratégia, não sorte. E essa talvez seja a primeira verdade que separa quem constrói um legado de quem apenas quer enriquecer rápido. Os bilionários não ficam pulando de moda em moda. Eles constroem suas fortunas com ativos que resistem ao tempo, à inflação, à crise e até a guerras. Não é achismo, é padrão. Em 2023, uma matéria do Infomoney mostrou que mesmo com a guerra na Ucrânia, bilionários ligados ao setor de energia e infraestrutura viram seus patrimônios crescer em bilhões em semanas. Por quê? Porque estavam posicionados em ativos resilientes. Enquanto muitos perderam tudo tentando prever o próximo hype, eles se concentraram no essencial: ativos que pagam dividendos, que protegem contra a inflação, que não dependem do seu esforço físico para render. Vamos começar pelo primeiro ativo da nossa lista. 1. Educação financeira prática. Não é cursinho tradicional, nem faculdade. É um ativo invisível que molda todos os outros. O que você sabe sobre dinheiro determina como você ganha, como você guarda e, principalmente, como você multiplica. E isso não se aprende no colégio. Segundo dados da CNN Brasil, menos de 8% das escolas públicas oferecem alguma forma de educação financeira real. Resultado: o brasileiro médio entra no mercado de trabalho sem entender o que é juro composto, inflação ou ativos. E aí vira escravo de boleto. Se você ensinar sua família a investir antes dos 20, ela vai ter décadas de juros compostos trabalhando a favor dela.
Educação financeira não é só conhecimento, é libertação. É o que transforma um salário mínimo em liberdade e um grande salário em império, quando aplicado da forma certa. Agora, vamos para o segundo ativo. 2. Seguros inteligentes e blindagem patrimonial. Esse é um dos mais negligenciados. A maioria só pensa em seguro de carro. Mas e a sua vida, e o seu patrimônio? Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, apenas 15% dos brasileiros economicamente ativos têm algum seguro de vida. Isso significa que a maioria das famílias está a uma doença ou acidente de distância de perder tudo. Seguro é um ativo porque protege os demais. É a rede de segurança que impede sua família de ser arrastada para a pobreza, caso algo aconteça. E quando aliado a uma boa blindagem patrimonial como holding familiar, testamento estruturado e administração profissional, ele preserva a riqueza por gerações. Não é exagero. Agora, o terceiro ativo é tão poderoso que muitos milionários atribuem a ele a base da própria liberdade. 3. Ativos digitais com receita passiva. Aqui não estamos falando de modinha. Estamos falando de ativos que funcionam mesmo quando você dorme. Canais no YouTube, cursos online, comunidades fechadas, e-books, programas de assinatura. Tudo isso é escalável, reutilizável, e pode ser vendido milhares de vezes sem custo extra. Eles entenderam que tempo é limitado, mas o alcance digital é infinito. E você não precisa ser famoso. Precisa resolver um problema real, com consistência e posicionamento. Segundo a matéria do Estadão de outubro de 2024, o mercado de educação digital movimentou mais de 13 bilhões de reais só no Brasil. Isso é um oceano azul de oportunidades. E o melhor, um ativo digital pode ser herdado, vendido ou ampliado. Seu filho pode ganhar dinheiro com um canal que você começou hoje. Agora, vamos ao quarto ativo. 4. Imóveis geradores de renda. Muita gente pensa que imóvel é só para morar. Errado. O imóvel certo é uma máquina de renda passiva. O segredo está em como você compra e como você aluga. Comprar na planta, alugar por temporada, investir em fundos imobiliários como os FIIs, tudo isso transforma a parede em patrimônio vivo. E lembre-se, imóveis podem ser passados para filhos, netos, bisnetos. Agora, o quinto ativo, talvez seja o mais ignorado por quem busca independência financeira. 5. Negócios com marca forte. Construir uma marca é como plantar uma bandeira no tempo. Quando seu nome, sua empresa ou seu produto se tornam referência, você não compete mais por preço, você dita as regras. Veja o caso da Cacau Show, uma marca brasileira que começou com um adolescente vendendo trufas e hoje fatura mais de 5 bilhões por ano. Sabe o que eles fizeram? Branding forte, experiência de cliente, posicionamento claro. Eles criaram um ativo que cresce com o tempo e pode ser replicado seja por franquias, licenciamento ou sucessão familiar. Negócio é o ativo que paga enquanto você vive e sustenta quando você parte. Agora, o sexto ativo, o mais acessível de todos. 6. Investimentos automatizados, com reinvestimento de dividendos. A maioria investe errado, pensa só no hoje. Mas quem pensa em gerações faz diferente. Segundo estudo da Forbes Brasil, investidores que reinvestem dividendos acumulam até 4 vezes mais patrimônio em 30 anos do que os que retiram lucro. Isso porque cada centavo volta para a base, ampliando o poder dos juros compostos. Hoje existem ETFs, FIIs e ações que pagam dividendos regularmente com aplicativos e corretoras confiáveis. É possível automatizar tudo. Riqueza geracional não se constrói no grito, é na constância. Se existe um ativo que atravessa gerações mantendo seu valor, resistindo às crises, às inflações e até às transformações tecnológicas, esse ativo é o imóvel que gera renda. E não é uma opinião, é um fato econômico, histórico e prático. Imóveis estão entre os poucos patrimônios que mantêm valor mesmo quando moedas perdem sua força. O que muita gente ignora é que você não precisa começar com um prédio inteiro, ou um apartamento de luxo. Pode ser um sobrado simples, uma kitnet, ou até um espaço nos fundos da sua casa. O sétimo ativo é um conceito chamado house hacking, que consiste exatamente em usar parte da sua moradia para gerar renda. Você vive em uma parte e aluga a outra. Isso é muito mais comum em países como os Estados Unidos, mas aqui no Brasil já começa a ganhar força, especialmente com a alta dos aluguéis. E há uma vantagem que quase ninguém comenta.
os contratos de aluguel geralmente são corrigidos pelo IPCA ou outros índices que acompanham a inflação. Então, mesmo que o valor do dinheiro mude, o seu rendimento segue ajustado, enquanto o financiamento que você assumiu para comprar aquele imóvel, em geral, continua com a parcela fixa, ou seja, ao longo do tempo, o valor real que você paga diminui, enquanto o valor do aluguel sobe. Outro ponto crucial: imóveis podem ser passados para filhos e netos com toda a documentação legal, e mais, quem herda não precisa vender para lucrar. Um imóvel alugado pode gerar renda mensal, ajudando a manter o padrão de vida da família por décadas. Se você pensa em proteger sua família de oscilações econômicas, esse é um dos ativos mais sólidos que você pode considerar. O aluguel é renda passiva. Isso significa que, mesmo dormindo, o dinheiro continua entrando, e a melhor parte, é um tipo de ativo que você pode alavancar com financiamentos inteligentes e bem planejados. Agora, imagina o seguinte: você começa com um pequeno imóvel, compra financiado, aluga, usa esse aluguel para pagar as parcelas, e quando terminar o pagamento, ele é 100% seu. Nesse tempo, ele já valorizou, e você pode refinanciar, usar como garantia, alugar por temporada, ou vender para comprar dois menores. Isso é construção de riqueza com estratégia. Lembre-se da promessa: esses ativos, se bem usados, podem mudar o futuro da sua família, e imóveis que geram renda estão no topo dessa lista. Agora que você entendeu a importância dos ativos que geram renda real como os imóveis, vamos para o nono tipo de ativo, que pode transformar sua família em uma dinastia financeira: os fundos de índice, também conhecidos aqui no Brasil como ETFs. Se você nunca ouviu falar nisso ou acha que é coisa de gente que fica o dia inteiro no computador comprando e vendendo ações, segura essa. Com um único clique, e com apenas R$ 100 por mês, você pode ser sócio das maiores empresas do mundo, e mais, sem precisar entender de gráficos complicados ou passar o dia vendo notícias econômicas. Os ETFs funcionam como uma grande cesta, dentro dela estão dezenas ou centenas de empresas. Quando você compra uma cota, é como se estivesse comprando um pedacinho de todas elas ao mesmo tempo. E isso não é papo de economista. Segundo dados do site oficial da gestora Vanguard, um dos maiores fundos do mundo, o retorno histórico médio do S&P 500 é de cerca de 10% ao ano, desde 1926. Isso mesmo, enquanto a maioria das poupanças no Brasil está rendendo abaixo de 0,5% ao mês, tem gente colocando dinheiro em um ativo que se valoriza, protege contra a inflação, e ainda tem liquidez. E sabe o melhor? Esse tipo de investimento é perfeito para quem tem uma vida corrida, não exige gestão ativa. Você compra e deixa o tempo trabalhar a seu favor. Imagine uma árvore: cada cota que você compra é uma semente. No início, parece pequena, mas com o passar dos anos, vira uma árvore frondosa, cheia de frutos. E aqui vai uma parábola. Havia dois homens, um plantava milho todos os anos, e vendia a colheita. O outro plantou um bosque de castanheiras. Nos primeiros anos, parecia que ele estava perdendo tempo, mas depois de 20 anos, enquanto o primeiro ainda trabalhava todo ano, o segundo colhia castanhas e madeira nobre, sem fazer esforço. A castanheira era o ETF. A diferença entre viver da colheita imediata e viver da renda passiva está justamente na escolha dos ativos certos. E os ETFs estão entre os mais poderosos para construir riqueza real. E se você está pensando, mas R$ 100 por mês não dá em nada, deixa eu te lembrar de uma coisinha engraçada. Tem gente que gasta mais do que isso todo mês com refrigerante, e ainda pergunta por que o dinheiro não sobra. Enquanto isso, o cara que investe esse valor em um ETF, está plantando um bosque financeiro que os filhos e netos vão colher. 10. Dividendos, o salário invisível que nunca dorme. Existem ações que pagam dividendos mês a mês, ano após ano, sem falhar. Não estamos falando de promessas, e sim de histórico comprovado. Segundo dados da B13 do site da Infomoney, em 2023, empresas como Taesa, Engie e Itaú pagaram dividendos superiores a 8% ao ano. Você não precisa vender nada, nem convencer ninguém. Basta ter as ações, e o dinheiro cai na conta. É como plantar uma árvore que dá fruto o resto da vida. E seus filhos e netos ainda colhem a sombra. 11. Negócios privados. A rota mais curta para a liberdade. Quem trabalha só por salário vive como servo.
Quem possui negócio, vive como dono. E você não precisa ser um gênio da tecnologia. Pode ser um lava rápido, uma loja virtual de produtos regionais, ou uma empresa que você compra pronta, já rodando. Sabia que no Brasil existem sites especializados em venda de negócios lucrativos, como o Negócio Certo do Sebrae, ou o Empresa à Venda, que lista com CNPJ e lucro líquido comprovado? Você pode assumir algo que já dá lucro no mês seguinte, mas o mais importante, isso se torna um ativo transmissível. Seu filho pode herdar algo que gera renda, e não só contas. 12. Ativos invisíveis. Os segredos que os ricos não anunciam. Terras agrícolas. Não saem no Facebook, não aparecem nos comerciais, mas produzem riqueza todo santo dia. Dados do CPEA São Paulo mostram que a valorização média da terra agrícola nos últimos 10 anos foi de 11,5% ao ano. E o mais interessante, mesmo em crises, esse ativo se mantém. É escasso, é produtivo, é tangível. O ouro é outro exemplo. Relatório do World Gold Council mostra que ele teve desempenho positivo em 80% das vezes que o mercado desabou. É um seguro, é uma âncora, é o plano B quando o mundo derrete. Esses ativos invisíveis são como as parábolas do reino. Jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O homem o encontra, vende tudo e compra aquele campo. É assim com esses ativos. Quem entende o valor, paga o preço, mas muitos preferem ignorar. Preferem gastar R$ 500 num iPhone novo ao invés de comprar R$ 500 em ouro. Preferem parcelar no cartão do que construir um império invisível. Agora, escuta o que vou te dizer. Não é um milagre que sua família precisa. É de sabedoria, estratégia e paciência. Você não precisa ter milhões para começar. Você precisa começar para ter milhões. Com R$ 100.000 em sais você já planta sementes. Com R$ 1.000, você já aduba o solo. Com R$ 10.000, você vira o agricultor da liberdade. E quem planta hoje, colhe amanhã. Colhe sozinho? Não. Colhe com os filhos, com os netos, com os bisnetos. Esse é o segredo. Riqueza geracional é sobre plantar o que você talvez nunca vá colher, mas alguém da sua família vai. E vai lembrar que tudo começou com você. A verdade é que ninguém nasce pronto para prosperar, mas todo mundo pode decidir não morrer no mesmo lugar onde começou. Você pode ser o primeiro da sua linhagem a quebrar ciclos, e não com sorte ou atalhos, mas com consciência, estratégia e ativos. Quem vive correndo atrás do dinheiro nunca tem tempo para aprender como fazer o dinheiro correr atrás dele, e enquanto isso, o tempo passa, os boletos não param, e a vida vira uma repetição de esforço sem avanço. Mas quem entende os princípios que você viu aqui hoje começa a jogar um outro tipo de jogo. Um jogo onde o seu esforço inicial vira semente, e os ativos, com o tempo, se tornam árvores que dão frutos todos os meses. Isso não é motivação, isso é estrutura. A Bíblia já dizia: na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que tem. Provérbios capítulo 21, verso 20. E o que esse versículo ensina é que sabedoria financeira não é sobre quanto você ganha, mas o que você faz com o que ganha. Você pode continuar só consumindo e sobrevivendo, ou pode construir, alugar, herdar, multiplicar. Pode viver da renda em vez de viver da força. Os ativos que mostramos aqui, imóveis, dividendos, negócios e terras, não são ficção, são oportunidades que mudam o destino de famílias inteiras, quando usadas com inteligência. Só que aqui vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Saber disso e não aplicar é pior do que nunca ter aprendido, porque agora, a responsabilidade já é sua. Você pode sair desse vídeo e seguir com sua rotina, ou pode começar a montar a estrutura que vai libertar você e os seus da corrida infinita. Mas se você quer mesmo virar o jogo, precisa entender que o maior inimigo da sua liberdade financeira não é a crise, não é o governo, não é a falta de tempo, é a falta de direção. E se você chegou até aqui, já tem direção. Agora só precisa continuar andando. Mas tem um problema que ainda impede muita gente de colocar esses ativos em prática. A maioria não sabe por onde começar com pouco dinheiro e muito risco em volta. Se essa também é a sua dúvida, eu preparei um vídeo que resolve isso na raiz. Ele está aparecendo aqui à direita da sua tela, nos últimos segundos. Clique nele, porque ele é o próximo passo. E à esquerda, você pode ver o último vídeo que postamos aqui no canal.
Assista aos dois e continue a jornada. Sua liberdade pode estar a poucos cliques de começar.